O apóstolo Paulo aqui em texto de 1 Coríntios 3:11, até demais versículos que o pastor só li o que na verdade me interessava hoje aqui, ele introduz a responsabilidade do ministério do ensino, do que diz respeito ao evangelho do nosso Senhor, e os danos que na verdade podem ser causados caso se não for feito de maneira legítima, né? Mas baseando-se nisso, na preocupação desse homem, daquilo que ele obviamente alertava a igreja, porque é uma tarefa na época dele, dentro do ministério, saber exatamente o que estava sendo dito e falado dentro da igreja, se aquilo correspondia ou não ao fundamento. E ele deixa claro que o fundamento da qual ele se baseava para sua alegação, para sua autoridade apostólica, o fundamento da qual ele se referia era a vida do Cristo, tá? Que é diferente daquilo que alguns de vocês talvez estejam pensando sobre a palavra de Deus, que procede de uma ideia, de uma razão, de um pensamento, de um sentimento de uma pessoa, tá? Isso é diferente. A verdade que cremos ou devemos crer é isso aqui, aquela que traz a essência e o caráter e o testemunho legítimo do que Jesus foi quando ele desceu aqui. Mas enfim, eu vou falar muito sobre isso hoje. Em compensação, hoje o pastor, eu vou inclusive tratar com os amados irmãos aqui algumas perspectivas de opinião, tá? Que eu acho importante falar, detalhar esse revés, esse pensamento controverso, que tem por título inclusive essa definição, Concílio de Trento, que isso se firmou ali em mesa romana, quando o catolicismo estava à frente, né, do domínio da igreja, usurpando, dominando a igreja, como foi desde o início. E o pastor, por um bom tempo já, eu tenho me dedicado a esse tipo de pesquisa e de denúncia, porque tanto esse concílio de Trento, como também outras reuniões que foram feitas em Roma, há muitas décadas atrás, definiu o que na verdade seria o protestantismo, tá? Eu não tenho bem ao certo aqui se foi década de 40 ou de 50 que esse concílio foi realizado em Roma pelos padres e pelos papas, para definir a doutrina da igreja, tá? Se foi exatamente década de 40 ou 50, mas esse aqui eu tenho certeza que na década de 70, pastor, eu vou abrir o celular aqui e vou confirmar para os irmãos. Novamente foi reforçada entre eles o que eles chamam de concílio, para definir o que seria, na verdade, ou o que se definiria, na verdade, para a igreja e o futuro dela. E gerou-se uma espécie de gestão de intelectuais, financiados por Roma e pela CMI, que estariam infiltrados, presentes dentro da sociedade, ao mesmo tempo infiltrados, principalmente dentro da igreja, para a introdução do que eles chamam de padrão de pensamento religioso. Tá? Deixa o pastor abrir o celular aqui para ter a certeza do que eu estou falando e não passar informação errada para vocês aqui. Tá? 1545 aconteceu esse evento, o Concílio de Trento, uma coisa muito antiga, e não é só esse concílio, como muitos outros que existiram dentro da história, que se preocuparam exatamente definir a igreja um pensamento intitulado, elaborado e padronizado por aqueles que a controlam. Roma governou o pensamento religioso cristão por milênios, ela perdeu esse poder, e quando ela perdeu esse poder, agora eu vou retomar meu raciocínio, ela se preocupou exatamente usar o protestantismo, que já era uma fase de ascensão e emancipação da maçonaria, naquela época, de que o protestantismo estivesse todo ele recheado, todo ele trabalhado, alicerçado por intelectuais que ela formou e ela gabaritou. Ou seja, então aquilo que vocês constantemente escutaram de tradições, de reforma, até mesmo do protestantismo, que acreditaram, né, nisso, de que alguma coisa havia acontecido de positivo com a iniciativa de Lutero, tanto de Calvino como outros reformadores, que chamam-se lá os pais da igreja, né?
aquilo que você acreditava que tinha uma visão positiva, na verdade, ainda era a continuidade do império, do governo romano, com as igrejas. Porque todos os reformadores, todos eles, como também todos os protestantes que vieram posteriormente, as tradições presbiteriana, batista, metodista, wesleyana, todas elas são raízes romanas, são igrejas de fachada do catolicismo, tá? Mas obviamente não é meu propósito com você aqui hoje tocar nesse assunto e explicar para você essa vista panorâmica de como as coisas aconteceram. Já fiz isso, mas quero me focar exatamente nessa questão de formar uma base de formação de intelectuais que representem o pensamento da fé das pessoas que estão dentro da igreja, e aquilo que eles falam, aquilo que eles ensinam, aquilo que eles introduzem, e isso não é diferente hoje no movimento evangélico, ser chamado de evangelho e palavra de Deus, sendo que não tem essência e conteúdo para isso. Ou seja, eles padronizaram, né, o pensamento da igreja e intitulam esse pensamento que eles trabalharam e elaboraram com sistema filosófico, eles intitulam isso como evangelho. Então, é como eu disse para vocês aqui, desde lá, do Império Romano, quando se cristianizou esse império, que esse ponto de partida é a Grécia, né? Desde o momento que eles se prontificaram em gerar uma perspectiva falsa de igreja e dominar aquilo que o Senhor havia enraizado aqui nesse mundo, que é o evangelho, de lá para cá, isso nunca foi diferente. O protestantismo também é uma arma do catolicismo e do poder romano, daqueles que estão à frente de uma ordem mundial religiosa e com a mesma fraternidade, com a mesma estrutura de intelectuais, com o mesmo padrão de visão teológica e pensamento teológico. Eu não vou traçar todos esses aspectos com você aqui, mas vou tratar dois aspectos importantes que foi reforçado no Concílio de Trento por Roma, e as igrejas evangélicas hoje, na verdade, elas continuam levando à frente o mesmo pensamento. Tanto que, se você for estudar a teologia liberal, que ela já é feita de uma outra estrutura, que procede da mesma raiz, da mesma iniciativa, mas de novos intelectuais, uma outra safra de pensadores, tá? Você vai ver que todos eles também pensam da mesma forma. A teologia liberal, ela é a máscara do catolicismo, tá? Pode não ter os mesmos dogmas, mas tem a mesma ciência. Então é isso que eu vou trabalhar com o amado irmão. Eu vou tentar ser mais claro com você, para você poder entender o que eu vou dizer aqui, e aonde eu quero chegar isso com você. Porque quando você foi acolhido dentro dessa igreja, a nossa preocupação foi te pregar a palavra de Deus, tá? Alguns talvez aqui dentro não saibam nem o que é a palavra de Deus, porque olham para a Bíblia e não entendem porque ela precisa ser vista e ouvida como a palavra de Deus. Eu vou te explicar isso hoje, ok? Como é esse sistema. Mas em compensação, se você entra aqui e eu te falo e você não crê, de que adianta e vale você estar aqui? Você não concorda? Então o instrumento da minha autoridade como pastor e desse ministério aqui, de fato nenhum pode estar comprometido com pensamento próprio. Nós não temos uma doutrina própria. Como também eu posso dizer a você que a Igreja Sinai com a Fé não tem uma tradição. Nós não guardamos tradição e não guardamos pensamento doutrinário próprio. A gente não prega doutrina própria aqui. Porque o entendimento é que a igreja é uma instituição que serve a Cristo e ela deve corresponder às expectativas daquilo que ele ensinou, tá? Então, se você entra aqui dentro de um culto agora, por exemplo, senta nesse banco e Deus me manda tratar um tema aqui com você, tá? Que aborda isso, conduta, de como você tem que proceder ao exercício da fé. Se o que eu falo aqui, você guarda, assimila, julga, reflete sobre isso, sai por aquela porta, compartilha isso com alguém que está lá fora, e essa pessoa que você compartilha diz assim, mas esse é o pensamento dele. Como muitos pastores fazem com aquilo que a gente ensina aqui. O que eles estão causando a você? A anulação da fé. Porque a fé vem do ouvir da palavra de Deus, como diz os Escritos,
E o entendimento é que a fé, ela é uma posição extrema de confiança, de certeza e de obediência daquilo que você já está convencido de Deus. Então, se você não tem certeza do que eu te ensino da parte de Cristo, se você não tem extrema confiança e certeza como posição de obediência, você não pode dizer que você tem fé. Então, essas pessoas que se posicionam contra a doutrina bíblica, elas estão te causando isso. Elas estão impedindo de que Deus faça uma obra na tua vida, porque Ele exige uma posição sua, minha, de todos nós. Então, a instituição que serve a Cristo, ela existe para ensinar e para ser responsável para passar às pessoas que estão dentro dela o conhecimento suficiente de Cristo para salvar qualquer um de nós, tá? Então nós não aceitamos em hipótese nenhuma que alguém aqui entre nós considere que aquilo que a gente esteja ensinando aqui seja nosso, porque isso invalida ministérios como esse aqui, torna ministérios como esse uma pura instituição religiosa, e não é o que nós queremos. Nós queremos ser uma instituição de Cristo, e para isso, tudo aquilo que fala, tudo aquilo que ensina, tudo aquilo que diz, se fundamenta, se prove, tem que partir de Cristo. Tem que acabar esse conceito que a igreja é do povo, e que para ser igreja é necessário guardar tradições, principalmente doutrinas específicas dessa tradição, porque isso é o fundo do poço que alguém poderia chegar religiosamente, tá? Acreditar, viver, praticar uma fé que foi elaborada por pensamentos humanos, que foi controlada por instituições, para fazer o que eles estão fazendo agora, gerenciar a igreja e tirar da igreja lucros. E uma delas foi a nova ordem mundial, que hoje todo mundo está vendo já. Então eu queria recitar alguns detalhes importantes aqui. Por quê? Porque falarei da Escritura Sagrada e de dois pontos importantes sobre ela: clareza e suficiência. Nesse concílio de Trento, como também no Pacto de Lausanne, isso foi definido pela teologia liberal já. Começando pela clareza, definem lá o que chama-se de doutrina da obscuridade das Escrituras. Eu vou explicar o que eles querem dizer com isso. Que para eles, o entendimento correto das Escrituras, da Bíblia, a interpretação não pode ser dada por ela mesma. Para que você tenha um entendimento correto das Escrituras, a Bíblia não é suficiente para te dar essa interpretação. Eles estão definindo isso lá, em mesa, e chegou como modelo para demais igrejas hoje. O que pertence à fé e à vida, para eles, a Bíblia não é tão clara. Quanto aos mistérios de Deus, como trindade, encarnação, predestinação e outras verdades, também ela é insuficiente. Até mesmo preceitos morais, geralmente, acreditam ser obscuras, cheias de equívocos. Eles estão falando da Bíblia. Concepções errôneas, conhecimento multifacetado sobre a história, geografia, cronologia, línguas e etc. Então, em concílio, e em muitos deles, eles definem que a Bíblia é um instrumento que não cabe a uma pessoa leiga. É muito obscura e difícil de ser entendido por uma pessoa que não tem a formação intelectual. Definem também que a interpretação infalível ficaria a critério da igreja, inclusive a declaração de fé. Definem também, do que diz respeito à doutrina da obscuridade das Escrituras, que os mistérios que Deus desvenda também estão além do intelecto, ou seja, que estão acima da compreensão do homem, e por isso a igreja precisa interpretar, como também estar à frente de formar a declaração da fé. Você entende? Eles usam isso para dar poder mais para a igreja, e definem como verdadeiro intérprete e autor das Escrituras o Espírito Santo. Ou seja, para eles
é naquele momento, naquela hora da leitura ou do debate, que é definido a doutrina que eles dizem que o Espírito Santo tocou. Pastor Daniel, com esse ponto aqui que o senhor tem para dizer? Eles estão anulando a vinda de Cristo aqui nesse mundo. Ele já não é mais suficiente com base naquilo que ele revelou, porque quem dá a revelação é o Espírito Santo na hora da leitura. Ou a interpretação para a igreja, quando ela está em debate, lendo, coisa do tipo. Então meio que foi institucionalizado aqui o pensamento da fé, desde o momento em que, obviamente, acataram essa ideia de que a Bíblia, ela precisa ser trabalhada pela igreja para ser transformada numa verdade. Que ela é um produto bruto que a igreja tem que lapidar, que ela tem que trabalhar e tornar a revelação um pouco mais clara, legível, etc., para que aqueles que realmente estejam dentro dela entendam, compreendam, mas pelo linguajar, pelo pensamento, pela interpretação, pela definição da igreja. E eles estão anulando completamente a vida de Cristo aqui na história, a vinda dele aqui nesse mundo, como se ele precisasse da igreja. A pergunta que eu te faço é que Jesus precisa da igreja para dizer quem é ele? Se ele desceu aqui nesse mundo para falar quem é ele não precisa de igreja nenhuma. Essa é a questão da clareza do que diz a doutrina da obscuridade das Escrituras. Uma outra coisa que talvez se alinhe ao teu pensamento, tá? Para tornar insuficiente esse livro, porque talvez você esteja aqui com o mesmo pensamento, é difícil demais. Eu não entendo, eu não compreendo. Então você joga o jogo deles. E foi exatamente aquilo que o meu Senhor disse aos discípulos, quando reclamaram para ele que não estavam entendendo nada daquilo que ele pregava. Ele disse, não é que eles não estão entendendo por incapacidade intelectual, eles não entendem porque estão ouvindo a palavra pesadamente e com o coração duro. Tá? O Evangelho foi revelado para crentes, não para incrédulos. Mas é meio que, na verdade, eles queriam realmente que todos pensassem dessa forma. Que a palavra de Deus só tem sentido na mente brilhosa de um intelectual, no linguajar acadêmico de alguém. E você precisa entender que a revelação está na vida do Filho e foi enraizada por ele quando ele esteve aqui. Ele não precisa de igreja. De novo eu estou falando isso. Segundo ponto, quanto à questão da insuficiência das Escrituras. Ora, se para eles a interpretação não pode ser dada por ela, e ela é difícil demais para ser entendida por pessoas leigas, surge a necessidade de que a igreja assuma à frente dessa interpretação que eles chamam de interpretação infalível, e também fique à frente para fazer a declaração de fé da igreja, autoridade que eles não têm. E pela insuficiência das Escrituras gera-se também a necessidade das tradições, a partir de uma universalidade, antiguidade e consenso de respeito à doutrina e prática da igreja. Aí nós temos o evangelho da igreja mesmo, institucionalizada, corporativa, intelectual, formalizada, emoldurada pelas tradições. Isso surge do catolicismo e está no protestantismo porque é o mesmo sistema. Se as Escrituras são insuficientes, se a igreja assume a frente da interpretação e formação doutrinária da igreja ou dos seus fiéis, tudo o que ela disser ou tudo o que ela mandar vai acatar e vai obedecer, e gera-se uma universalidade de tradições, de antiguidade e, como o pastor mesmo falei, de consenso. Por quê? Porque a maioria respeita a igreja que o pai e a mãe nasceu, respeita a igreja em que foram batizados, os seus filhos foram batizados, os seus avós foram batizados, essa ligação institucional. E eles sabiam disso, queriam gerar escravos religiosos. Na medida em que eles prendessem as pessoas pelas tradições e pela autoridade da igreja, elas iam obedecer muito mais à igreja do que Cristo. Tá? Aí surgem duas questões aqui importantes que eu quero destacar em cima disso. Passaria então a ser definido
que não é permitido interpretar as Escrituras diferente da opinião unânime da igreja. Ninguém pode pensar diferente do que o pastor, ninguém pode contrariar o Papa, ninguém pode ir contra o pastor, o Papa ou o líder da igreja, porque são entidades consagradas que Deus elegeu a igreja, e o pensamento deles, a forma deles de pensar, o que eles dizem, o que eles falam, é sagrado, que você não pode contrariar. Se apagou a luz de Cristo, se acendeu a luz da igreja, e só aquele que está à frente da igreja, e o que ele fala é que tem sentido para aqueles que estão dentro dela, de obedecer, de seguir e se sujeitar. Olha, não contraria a liderança da igreja, e não contraria a igreja, porque senão você vai para o inferno. Sabe essa coisa? A tradição é a infabilidade papal, de acatar somente aquilo que fosse dito e falado por eles em reunião, em discussão, em debate, obviamente pelas autoridades, que abriu as portas para o misticismo, o racionalismo e as heresias que hoje nós vemos desaguar também pelo protestantismo, chegar ao pentecostalismo, porque são heranças malditas que a gente não consegue tirar, obviamente, da igreja hoje. Eu falo para você porque eu já tenho 28 anos de atividade e chego na conclusão que aqueles que acataram, né, o catolicismo romano, de ser cristão, não saem disso, e aqueles que acataram o protestantismo romano, a mesma coisa também, porque são tradições e pensamentos heréticos que sem moldura se enraizam nas pessoas, e para arrancar essa porcaria é uma coisa impressionante. Daí quando a gente recebe gente aqui no Sinal com a Fé para fazer a reciclagem, para fazer seminário, para fazer trabalho cirúrgico de formação e discipulado, eu sei que custo que tem isso, porque nem todos se libertam mesmo, ou se abrem o suficiente para jogar aqui nesse ministério as suas dúvidas, as suas incertezas, aquilo que acreditam, até aquilo que discordam e duvidam, tá? E eu sempre, quando recebo gente aqui na igreja, eu falo assim: você realmente está disposto a se salvar em Jesus Cristo? Você tem essa disposição de se salvar e de se libertar? Então gospe fora essa igreja, essas tradições, essas lideranças da qual um dia você respeitou, que você seguiu, e abre o teu coração profundamente para receber Jesus na tua vida, porque nós vamos te ensinar a amar Ele, a respeitar e a servir Ele.